Olá, eu sou Gustavo Bonfadini. Vamos falar agora sobre o olho seco. O olho seco é uma importante causa de visita dos pacientes ao oftalmologista. Hoje sabemos que o paciente chega ao consultório com queixas como ardência ocular, vermelhidão, desconforto visual e até o próprio lacrimejamento. Pode parecer uma incoerência, mas o lacrimejamento é um reflexo dos olhos, ou seja, da glândula lacrimal, para poder tentar produzir mais lágrima para um olho que está ressecado. Como causas do olho seco, temos a própria idade do paciente, ou seja, com a idade os pacientes acabam produzindo menos quantidade de lágrima e uma lágrima muitas vezes de qualidade inferior. As mulheres, após a menopausa, elas apresentam uma transição hormonal que faz com que também a quantidade de lágrima muitas vezes seja reduzida. Problemas hormonais são importantes causas de olho seco, como a diabetes. Sabemos que, por alguns estudos, quase 70% ou 80% dos pacientes com diabetes apresentarão olho seco. Algum problema na tireoide pode também influenciar na lubrificação desses olhos e doenças reumáticas, entre elas a artrite reumatoide e a síndrome de Sjögren, são importantes causas de olho seco. O tratamento do olho seco vai depender muito da causa do olho seco, ou seja, em casos que a condição é apenas um envelhecimento desse paciente e não há nenhuma causa por trás disso, o oferecimento de lágrimas artificiais melhora a superfície ocular e a qualidade de vida desses pacientes e o desconforto desses pacientes. Nos casos que há uma doença por trás disso, ou medicações, entre elas medicações para glaucoma ou outras, a gente tem que avaliar o paciente e conversar com ele se a gente consegue trocar algumas dessas medicações. É importante a gente saber que em casos em que a lágrima artificial ela não já consegue melhorar a qualidade de vida e visual desses pacientes, a gente pode lançar mão de medicações, colírios, por exemplo, que estimulam a produção de lágrima pelo paciente. Entre eles, a ciclosporina. É uma medicação em forma de colírio que esses pacientes podem utilizar, prescrito, obviamente, pelo médico oftalmologista, que a longo prazo a gente percebe que eles conseguem melhorar a quantidade de lágrima. Em relação à qualidade da lágrima desses pacientes, muitos pacientes precisam de uma higiene dos cílios. Converse com o seu oftalmologista, ele vai saber a melhor forma de te prescrever algum produto para a higiene dos cílios e o modo adequado de fazer essa higiene. Outra opção importante nos pacientes com olho seco é a implantação de um plug. Sabemos hoje que pacientes com olho seco que produzem pouca lágrima, essa lágrima que já é reduzida na superfície ocular, muitas vezes ela evapora facilmente. Se a gente lança a mão de um tratamento que obstrua esse canal de drenagem da lágrima do olho, a gente consegue fazer com que um pouco de lágrima que esse paciente consegue produzir se mantenha mais tempo nesse olho. Outro tratamento que é importante, e muitas vezes a gente lança a mão para casos graves do olho seco, é um tratamento que chama a base de soro autólogo. Nesses casos, a gente oferece para o paciente, indica um laboratório no qual o paciente retira o sangue no laboratório, esse sangue é processado e é feito um colírio à base do sangue desse paciente para esse próprio paciente. Com esse tratamento, em casos, de novo, graves de olho seco, a gente consegue oferecer uma boa visão e uma boa qualidade de vida. Ou seja, esse é um tratamento que faz com que, junto com os colírios tradicionais de tratamento de olho seco, esses pacientes podem melhorar o tratamento e também ter uma resolutividade boa do olho seco. Um recurso muito interessante no tratamento do olho seco é o uso de lentes de contato. Pode parecer uma incoerência, mas a lente de contato, quando bem indicada, por exemplo, uma lente de contato gelatinosa de uso diário ou uma lente de contato rígida, como por exemplo a lente escleral, faz com que esse paciente consiga manter uma boa visão, um conforto, a ponto dele poder executar ações que ele antes não conseguia. Por exemplo, quando o paciente está numa tela de computador, a gente sabe que ele pisca 8 vezes menos. Isso faz com que haja, por si só, um ressecamento. Se ele está num ambiente com ar-condicionado ligado, esse ambiente com ar-condicionado vai evaporar mais facilmente a lágrima e também vai piorar o quadro que ele já possui de olho seco. Então, você que tem um diagnóstico de olho seco, converse com o seu oftalmologista. Ele vai ser o profissional mais preparado e indicado para te indicar tratamentos, dizer qual tipo de ambiente ou dicas de ambiente e que você possa fazer para poder ter um padrão de vida que não
se altere. Tem tratamento olho seco. Os pacientes com olho seco, quando bem tratados, eles conseguem ter uma vida praticamente normal. E o importante é você ter uma informação e seguir as regras que o seu oftalmologista te indicar. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações. Acesse o site e vejam mais informações sobre doenças oftalmológicas, tratamentos, exames e informações novas que saem sempre no mundo oftalmológico.